Olá! 21 horas Brasil, 5 da tarde aqui em Los Angeles e nós estamos começando mais uma live e eu tô feliz de estar aqui com vocês novamente. Domingo passado a gente teve uma situação e a live precisou ser cancelada de domingo passado, mas hoje estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando, quem está se juntando a nós, mãe, olá! Como de costume, eu vou pedir para que quem está chegando aperte no coraçãozinho pro Instagram para ajudar o Instagram aí a avisar mais pessoas que eu já estou ao vivo. A minha convidada em seguida deve estar entrando também, que hoje eu vou conversar com a Ana Carol. Vou dar uns minutinhos aí para que mais pessoas cheguem, se juntem a nós. Olá, Ana, bem-vinda. Já vou te chamar para junto de mim, Ana. Tô dando aí só um tempinho para mais pessoas entrarem. Quem tiver por aqui, clica no coraçãozinho para me ajudar a avisar o Instagram que mais pessoas, né, que a gente tá ao vivo, assim mais pessoas podem se juntar a nós. E quem quiser aproveitar esse iniciozinho aí para não perder nada e clicar aqui no aviãozinho e encaminhar para alguém essa live já avisando que estamos ao vivo, para que a pessoa também possa se juntar a nós. O tema do nosso papo de hoje é preciso coragem para realizar os nossos sonhos, e a minha convidada vai ser a Ana Carol. A Ana Carol, eu vou depois que chamar, vou contar um pouquinho como é que eu conheci a Ana, enfim, como é que nós nos reencontramos também. A Ana é cantora, compositora, escritora e atriz. Tenho certeza que o papo hoje vai ser muito, muito legal. Ana, vou te incluir aqui para que a gente não perca dessa nossa conversa. André, bem-vindo. Que por situações aí de Instagram, a gente tem normalmente só 1 hora de conversa, e eu tenho certeza que esse papo vai ser bem legal. Oi, Fê. Estou esperando aqui que a Ana entre para a gente conversar sobre sonhos, realização de sonhos, projetos de vida. Oi, Oi, Ana, Lúcia, tudo bem? tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deixa só eu pegar peraí, só um minuto. Um carregador. Tá. O André vai me Então, trazer aqui um carregador que tá eu um pouquinho tava cortado, eu não sei botando. se é tua conexão. Será? Tá me ouvindo bem agora? Será ou não? Tá um pouquinho travada. Pode ser essa. Hum, Enquanto a Ana ajeita. Tá me ouvindo bem? tá me Tu tá ouvindo? conseguindo me ver? Eu tô te ouvindo. Agora Eu tô te estou. ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem agora ou não? Tá me ouvindo bem? Tá um pouco, pra mim, eu não sei como é que tá pros nossos ouvintes, pra nossa audiência. Pra mim tá um pouquinho, sabe, picada? Quando vem um pouquinho Hum, com atraso. a Lúcia disse que tá meio com atraso pra ela. Será que eu tiro do Wi-Fi? Hoje a Pois gente é, vai conversar estranho. sobre realização dos sonhos. A Ana tá ajeitando ali a conexão dela. Não sei se qualquer coisa vocês me avisem se é só para mim, se vocês estão vendo bem a Ana e ouvindo bem a Ana, se é só comigo. Oi, Tati, bem-vinda. Obrigada por nos acompanhar hoje. Cliquem no coraçãozinho para o Instagram avisar mais gente aí que a gente já está ao vivo, assim que a gente conseguir aí começar. Quem quiser encaminhar a live Tá, para mais pessoas, tem aqui o aviãozinho que notifica outras pessoas que a gente já está ao vivo também. tá bom pra ti agora, Lúcia? Tá conseguindo Melhorou? me ouvir ou não? Tá. Sim. Deixa eu ver se eu consigo só ajeitar que esse negócio que tá me sacaneando hoje. Tranquilo. Foi, acho que agora foi. Meu Deus. Ai, Ana, estou muito feliz desse encontro. Também, eu também. Muito obrigada por ter aceito o convite de conversar comigo hoje sobre este tema. Eu que agradeço pelo convite. Uma delícia. E adorei o tema, achei muito legal.
Ai, que bom. E, na verdade, para quem não sabe, eu e a Ana nos conhecemos na faculdade de psicologia, nos formamos juntas, né? Há alguns anos atrás, deixamos a matemática aí de lado, Alguns bons anos. e alguns bons anos atrás. E aí ficamos alguns bons anos sem nos ver, né? Enfim, seguimos aí caminhos diferentes. Eu sei que tu saiu do Rio Grande do Sul, te mudou para Rio, São Paulo, enfim. Fiquei acompanhando meio que a distância um pouco aí da tua jornada. E em 2017 a vida nos ligou novamente. E foi um reencontro muito inusitado e muito interessante, porque nós estávamos nos mudando aqui para os Estados Unidos, chegando em Los Angeles, e coincidiu que poucas semanas depois, inclusive, vocês também estavam chegando aqui para passar um período por aqui, né? Exatamente. Na época a gente estava pensando em talvez morar aí também. E a gente foi para meio que fazer uma experiência, né? Ver como é que a gente se sentia e tal. Mas aí depois acabou que a vida fluiu em outra direção e a gente não foi morar, né? Mas foi uma experiência incrível. E que bom, né? Foi uma oportunidade para a gente se reencontrar e fazer conexões bem importantes aí, inclusive de amizades, assim, né? A Ana me Uhum. conectou com a Thaís, que hoje é uma grande amiga minha aqui, uma pessoa muito especial que eu tenho perto de mim hoje aqui. Acho que os caminhos aí né, do universo, o jeito que as coisas vão se acomodando, assim, é muito interessante. Ele sempre nos surpreende. Com certeza. E, Ana, é a Ana que eu reencontrei lá em 2017, né? É uma Ana que fez uma jornada completamente, né, nova e hoje está fazendo o lançamento de um trabalho, de um disco, Ana, com músicas autorais, inclusive, né? Uhum. Tem duas músicas autorais no disco e outras que são regravações, né? Então, é um projeto já bem antigo, na verdade. Quando eu saí de Porto Alegre, eu já tinha saído com a intenção de ser cantora. E a vida foi me encaminhando para outra direção e eu me tornei atriz. Então, Uhum. porque, enfim, né, fui atrás do meu sonho e tal, que era cantar. E eu tinha já tido contato com atuação, né? Tinha já tido a minha primeira experiência como atriz. Eu tive com 10 anos de idade num curta-metragem lá em Porto Alegre. E tinha noções já de atuação e era bailarina. E aí as portas foram se abrindo para mim nos musicais. E era uma forma de eu cantar, dançar, atuar ao mesmo tempo. E eu me apaixonei por aquilo e fui fluindo nessa direção. Em seguida, comecei a fazer cinema. E aí eu fui me tornando cada vez mais atriz e deixando a música de lado. E aí, num determinado momento, eu percebi que eu estava sentindo muita falta da música, né? Que eu precisava centralizar de novo, né? Voltar para aquela semente que me moveu a sair da minha cidade, a fazer todo aquela mudança que eu fiz. E foi muito importante. E 2017 foi o grande ano de virada, né, nisso, porque eu comecei a retomar essa ideia de voltar para o meu sonho original, digamos assim, né, que era a música e tudo mais. Em 2013, né, eu comecei a fazer um movimento de refletir sobre isso. E em 2017 foi que a gente deu origem ao projeto que se tornou o disco, né? A gente encontrou nessa viagem, inclusive, onde a gente se encontrou, eu e tu, a gente encontrou o Mugi Canásio, que é o meu produtor, né? O produtor do disco. E foi desse encontro que o disco nasceu. Então foi um momento bem importante, assim. Mas foi um encontro planejado ou foi um encontro inesperado? Foi, na verdade, assim, a gente já sabia que ia encontrar o Mug lá, ele é amigo do André, mas a intenção não era falar sobre mim. A Que intenção era interessante. fazer. Na verdade, a gente encontrou com ele a primeira vez um pouco antes de quando eu encontrei contigo. A gente tinha ido já para Los Angeles e passado um bom tempo em julho, final de julho e início de agosto daquele ano, de 2017. Depois a gente voltou para o Brasil e voltou de novo para Los Angeles. E aí foi nessa primeira ida que o André tinha umas gravações de um canal no YouTube que ele estava fazendo de música
E ele me convidou para que eu cantasse uma música para ele gravar para o canal dele. E o Mug estava lá no estúdio, né, fazendo essas músicas junto com o André, né, fazendo a gravação. E aí ele me viu cantar nesse dia. E ele ficou muito empolgado. Ele adorou e falou, nossa, a gente tem que fazer um disco e tal. E eu já estava nesse movimento. E ele falou aquilo, assim, e eu fiquei pensando, caramba, a gente tem que fazer um disco mesmo. E aí aquilo começou a renascer dentro de mim, né? Depois daquilo que ele falou e tal. E ele continuou falando isso e tal. Aí, beleza, a gente não falou mais tanto com ele depois desse período e voltamos para Los Angeles. Quando a gente voltou, ele retomou isso e falou, não, vamos fazer teu disco, vamos lá. E aí eu comecei a ver que aquilo era real, né? Que a gente podia concretizar aquele projeto. E aí, sim, nessa segunda ida para Los Angeles, em 2017, foi que a gente começou a planejar, né, esse disco, a pensar sobre ele, a produzir ele, de fato. E aí veio esses 2 anos de lá até 2019, que foi quando a gente gravou efetivamente, que a gente passou amadurecendo o repertório, amadurecendo uma série de coisas que eram necessárias para fazer o disco, né? Então, foi um encontro que era planejado no sentido de encontrar o Mug, mas foi totalmente casual no aspecto fazer um disco, porque não existia esse planejamento assim tão formatado na minha cabeça. Eu queria retomar minha ligação com a música, mas eu não sabia exatamente como eu ia fazer isso. Que interessante. Só que eu já tinha jogado no universo isso, entendeu? E aí eu acho que... E esse é o ponto que eu gostaria de resgatar aqui, de trazer para a gente pegar, aproveitando esse fio aí da meada, né? Porque já que a gente está aqui propondo falar justamente de sonhos e de encorajamento, né, de realização dos nossos sonhos e dos nossos desejos, eu costumo trabalhar... E eu crio muitas imagens na minha cabeça, assim, para tentar concretizar, dar sentido às coisas que eu vou, né, elaborando e pensando. Mas quando a gente fala em sonho e desejo, eu normalmente, né, visualizo, sempre eu coloco o sonho e o desejo num patamar, como se ele estivesse alto, assim, alguma coisa meio inalcançável. Ele tá no nosso campo do ideal, né, mas ele tá lá. Tá num lugar guardado, mas ele sabe meio fora, assim, do nosso espectro, né? Como talvez, né, me corrija se eu estiver errado, mas como estava sempre aí no teu espectro o desejo da música, da tua conexão com a música, né? Tava lá, guardado em algum lugar, né? E quando a gente quando a gente fala em realização de sonhos e desejos, eu acredito que a primeira coisa que a gente coloca e a gente traz para a realidade é a intenção, né? É a intenção de pegar este sonho, esse desejo neste algum lugar que ele se encontra e trazer para junto de nós, para a gente começar, então, a trabalhar de uma forma efetiva com a intenção. E a intenção é geradora de ação, tanto nossa, e aí como tu bem disseste, né? Das circunstâncias ao nosso redor, que aí a gente começa a dizer, nossa, que coincidência, as coisas começam a acontecer. Tu consegue identificar que momento dessa tua trajetória, se houve um momento que tu disse, essa virou de fato uma intenção, eu quero trazer lá da caixinha do desejo e colocar isso na minha vida? Foi essa virada de chave? Eu acho que tem vários momentos-chave dentro dessa trajetória que fazem com que grandes mudanças aconteçam. Mas... se tratando do momento onde começa isso, né? Onde inicia esse sonho, onde ele começa a ser jogado no universo, eu diria que é desde que eu nasci. Eu diria que esse sonho, ele está presente ali com a gente desde dos momentos iniciais, quando a gente está brincando quando é criança, quando a gente... Ele está se manifestando já desde um momento muito inicial da nossa vida. E a gente vai caminhando e esse sonho, ele tá vivo, né? O sonho é vivo e como tudo que é vivo, ele vai percorrendo caminhos inesperados.
Eu não acho que o sonho ele só exista no momento em que eu estou efetivamente, por exemplo, lançando o disco, ou fazendo o disco, ou gravando o disco. Eu acho que o sonho ele é uma continuidade de eventos que vão acontecendo e construindo essa caminhada. Acho que a caminhada é o sonho, entende? É engraçado isso, porque eu acho importante nesse papo de sonho e coragem. Eu fiquei pensando muito sobre isso depois que tu me chamou para esse tema. Eu fui pensar assim um pouco sobre isso dentro, né, de mim e tal, porque a princípio parece uma pergunta talvez até simples de responder, né? É preciso coragem para realizar os sonhos. Mas aí eu fiquei pensando e eu disse assim, não é assim tão óbvio, né? Porque a maioria das pessoas talvez responda que sim. E eu vou responder daqui a pouco, que eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Eu fui para o dicionário olhar o que é coragem, o que é sonho. E eu encontrei várias definições, né, das duas coisas. E eu percebo eu acho que é importante aqui a gente contextualizar o que é coragem, o que é sonho, dentro dessa minha visão, já que a gente está aqui conversando sobre a minha trajetória. E eu acho que a gente está habituado a ver tanto a coragem quanto o sonho nesse lugar do inatingível que tu colocou agora aqui na conversa. E eu acho que não necessariamente é com essa coragem, com esse sonho que eu trabalho. Então, assim, a coragem, ela tem várias definições e a gente está acostumado a ver ela como bravura, como uma coisa associada a uma grande atitude, a um negócio gigante, imenso, né? E existe uma das definições de coragem que diz que coragem é determinação no desempenho de uma atividade necessária, zelo, perseverança, tenacidade. Eu me identifico mais com essa definição de coragem, tá? Então vamos começar por aí. E é importante também falar da etimologia de coragem, que vem do latim coraticum, que é coração, e aticum é um sufixo usado para dizer ação em relação ao radical que veio antes. Ou seja, coragem é agir com o coração, basicamente, né? E aí vamos para o sonho. O sonho, ele também a gente vê ele muito como uma coisa inatingível, como um negócio que o dia que eu realizar meu sonho, a minha vida vai se resolver, né? O dia que eu realizar meu sonho, eu vou ser feliz. E aí eu nunca sou feliz, porque o sonho, ele demora, né? É uma coisa imensa, afinal de contas. Mas existe uma outra definição dentro das definições de sonho que diz que sonho é um desejo vivo, intenso, constante, um anseio. E eu me identifico mais com essa definição de sonho, tá? Então, acho bem importante a gente estabelecer o que é sonho e o que é coragem dentro desse diálogo aqui, para mim, porque isso faz toda a diferença para que as pessoas entendam esse ponto de vista meu dentro da minha trajetória, né? Eu acho que sem tudo aquilo que eu fiz antes de gravar meu disco, eu jamais teria gravado meu disco. Né? Eu acho que cada degrau e cada etapa da minha história estava me encaminhando para o momento que eu vivo hoje. E o momento que eu vivo hoje não é um fim. Ele é mais um momento de algo que eu não sei o que vem depois. Porque o sonho, como eu falei, ele é vivo. E às vezes a gente vai descobrir que ele não é exatamente do jeito que a gente idealizou que ele seria. O sonho, ele se realiza também de formas diferentes das imagens que a gente projeta. Entende? Então, às vezes, no meio do percurso, a gente começa a perceber que a gente já está realizando o nosso sonho. Ou que a gente já realizou o nosso sonho e nem percebeu. Entendeu? E que o nosso sonho, ele não é uma imagem. Ele é um caminho. Ele é um processo. Faz sentido para ti? Olha, eu tô falando pra caramba e a Lúcia tá... Deixa eu saber. Completamente, porque eu acho que essa é uma percepção que faz toda a diferença, inclusive na forma como a gente vive os nossos sonhos. E acho que
é um gancho muito, muito pertinente, porque é justamente essa reflexão. Enquanto a gente entende que o nosso sonho está num lugar inatingível, a gente coloca ele, a gente projeta ele para uma vida idealizada, para um momento idealizado, e aquilo vai ficando muito distante, a gente acaba até distanciando, equivocadamente, a gente acaba se distanciando do nosso sonho, porque é óbvio que o sonho ele vem com ideais, né? A gente vai idealizar aquilo lá. Só que a gente perde de vista que a gente vai construindo a nossa vida, como tu bem disseste, ele estava lá desde que tu nasceu. E eu acho legal, para mim, Ana, isso traz muito também o sentido do propósito de vida, sabe? Que é outra coisa que as pessoas também, às vezes, idealizam demais, como se encontrar o nosso propósito fosse encontrar uma chave misteriosa, sabe? E eu acho que encontrar o nosso propósito é a gente fazer esse exercício de reflexão da nossa própria vida. Porque as coisas que dão sentido pra gente e que formam os nossos ideais de vida e sonhos de vida, eles estão presentes na nossa vida desde pequenos, né? Só que a gente, por inúmeras razões externas a nós, as circunstâncias da vida, às vezes a gente se distancia disso, né? E aí a gente acaba se perdendo, e são normalmente os momentos da vida que as pessoas se sentem perdidas e sem sentido, né? E eu entendo que é justamente os momentos que a gente se distancia do propósito, dos nossos sonhos, que no fim é a nossa linha, sabe? É como se fosse a nossa linha mestra. É claro que a vida vai nos levar por N caminhos inesperados, circunstâncias, mas quanto mais conectado a gente está com a nossa essência, com quem somos, né, a gente consegue dar sentido para as coisas que vão acontecendo. E é o que tu diz assim, hoje eu consegui olhar para trás e ligar os pontos, é entender como é que eles fizeram parte dessa linha mestre, né? E é tirar o sonho desse lugar de ideal e colocar ele, trazer inclusive sentir que tu tá vivendo, na verdade, o teu sonho desde sempre. Exatamente. Né? E que ele vai dando, e que cada etapa da vivência desse sonho, ele teve um sentido diferente. Hoje ele se concretiza num projeto que, enfim, em vários momentos talvez tu idealizou ele. Mas a gente tem que colocar a intenção, que aí eu acho que também vem essa coisa da coragem que tu bem trouxesse, da etimologia da palavra e de tudo. Porque a intenção, ela vem com a ação, né? É onde a gente move que o sonho... com determinação, com disciplina. E eu acho que o sonho, ele não pode ser algo que nos paralise. O sonho é sempre algo que nos move. Entendeu? Aonde está paralisando, eu acho que já é um bom indicativo de que não é por ali. Sabe? Porque o sonho, ele é sempre algo que nos coloca em movimento, pelo menos. Então, eu não quero me antecipar aqui, porque eu quero dizer daqui a pouco se eu acho que precisa coragem para realizar os sonhos. Não, vamos deixar isso lá pro fim, porque tá aqui no meu script para tu me responder. Lá no fechamento, porque antes disso... Tem a ver com isso que eu falei agora, eu não quero dizer agora. Eu quero então trazer um outro aspecto, porque eu acho que a gente está super alinhadas com essa questão do sonho e da intenção. Então, acho que em vários momentos a intenção se fez presente para a realização desse projeto hoje teu, que eu vou trazer ele como exemplo, acho que para a gente materializar um pouco da conversa que a gente está falando e exemplificar. E que no momento que tu colocou a intenção e energia nisso, né, os movimentos ao teu redor, das nossas conexões, das nossas relações, eles parecem que começam a se sincronizar, né, com a nossa intenção. E isso é muito fantástico, assim, eu acho que porque, às vezes, até inconscientemente, as nossas ações estão dizendo, né? Estão refletindo a nossa intenção. Sim. E, Ana, aí vem um outro momento, eu acho que nesse fluxo que a gente está falando, que eu acho que também é um momento importante, que é quando tu dissesse assim, bom, daí em 2017, nesse segundo momento que tu viesse para Los Angeles, e dissesse, a gente começou, então, a criar um método, um processo, a trabalhar em cima disso, né? E aí vem uma outra etapa que eu quero saber de ti, como é que tu experimentou isso, porque a realização, ela também vem
com algumas resistências nossas, né? Eu estou chamando aqui de resistências, né? Mas são coisas que a gente vai daqui a pouco, dúvidas, medos. Quero saber como é que foi, quais foram as resistências que tu sentiu nesse processo, né? Porque a gente também não pode achar que só porque é um sonho, só porque é uma coisa que a gente está fazendo com prazer e desejo, que a gente não vai ter as nossas resistências, né? Os auto-boicotes, enfim. Como é que foi isso pra ti, assim? Tu sentiu muitas resistências? Quais foram? Como é que tu lidou com elas? É legal isso. Antes de falar sobre isso, eu só quero falar uma coisinha, porque eu não respondi uma coisa que tu me perguntou antes, né? Dos momentos onde eu senti que esse movimento do sonho se fez presente, né? E tem um momento que eu acho muito importante comentar aqui, porque ele brota de um movimento da minha vida que parece que está desconectado do meu sonho, mas não tá, que é a faculdade de psicologia, né? O final ali da faculdade, quando eu cantei na homenagem aos pais, eu já cantava há muito tempo, né, na minha vida. Foi a primeira vez que eu te vi cantar. Pois é, mas eu já cantava, muita gente sabia que eu cantava e tudo mais, eu amava cantar, mas ali, naquele dia, foi o dia que eu decidi que eu ia sair de Porto Alegre para tentar viver de arte. Então, olha bem, para tentar viver de arte, porque eu não sabia muito bem por onde eu ia começar. Eu não vinha de uma família, né, de artistas que se dissessem artistas. Porque eu sempre digo que eu não venho de uma família de artistas, mas eu entendi que essa frase está errada. Eu tenho muitos artistas na minha família que não viveram de arte. Então, eu fui a primeira, digamos assim, da minha linhagem, aí, até onde eu sei, a romper com esse ciclo de ser e não viver aquele sonho, né? De ser o sonho e não viver o sonho. Então, ali naquele dia, foi determinante para que eu realmente tomasse uma atitude que mudaria todo o restante da minha trajetória, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem momentos que são marcos dentro do nosso sonho, né? E esses marcos, eles são como se fossem realizações de sonhos em si também, entende? É como se ali a gente já tivesse o sonho realizado dentro daquele instante, entende? Dentro do marco. Então, eu acho que é legal a gente diferenciar o sonho, esse sonho que a gente chama do sonho grandão, e os marcos que acontecem dentro do caminho até o sonho chegar. Mas o sonho, ele está acontecendo, né? Mas aí, tu me perguntou sobre a questão de 2017 e tudo mais, e das resistências, né? É interessante que quando a gente começa a se aproximar daquilo que a gente deseja muito, a gente realmente começa a duvidar. E aí, na mesma intensidade com que vem as dúvidas Para mim tá cortando bastante, Ana. Eu tô com dificuldade de te ouvir. Eu não sei se é só para mim, como é que tá pro pessoal que tá nos assistindo. Só repete. Será que é porque Deixa eu ver se a minha internet tá tudo bem aqui. A minha internet a princípio tá ok, não tá dando problema no sinal. Vamos lá, vamos ver. Pra mim tá ok também com a internet. Eu não sei se tem a ver com o fato de eu estar de fone. Com o fone? Não. Eu não sei se faz alguma diferença. Será? Acho que eu não sei. Bom, aqui tá bem, alguém tá dizendo que é só pra mim. Então segue mais. Então tá. Mas eu tava falando das dúvidas, né? E começa, às vezes, até a fazer movimentos de auto-boicote, né? E coisas assim. É muito, muito comum. E aí o que eu já tive muitos desses momentos ao longo dessa trajetória, porque eu já realizei várias coisas na direção desse sonho, né? Então, desde o momento de sair da minha cidade, de fazer minhas primeiras peças profissionais,
de ir para novos trabalhos, de me aventurar a fazer coisas que eu nunca tinha feito, de entrar no mundo do cinema, que era uma coisa nova para mim. Então, cada momento desses é um marco, e a cada marco vinham dúvidas, né? Uhum. E eu acho que o momento de virada da dúvida, né, de transformar a dúvida em uma aliada, digamos assim, é a gente olhar para essas dúvidas e entender que as dúvidas partem, geralmente, daquilo que está fora da gente, não do que está dentro da gente. As dúvidas, os medos, as inseguranças, elas brotam normalmente de coisas que têm a ver com o olhar do outro em relação ao que eu estou fazendo. E não propriamente daquilo que vem de dentro de mim. E aí isso se torna E aí ela perde a força. No momento que a gente olha para isso e se dá conta, a dúvida meio que perde a força, porque aí eu me conecto de novo com aquilo que está lá dentro do coração. Né? Então, e aí o movimento retorna, né? Então, não é aquela coisa do vai com medo mesmo, é o clichê que é muito real, né? E a coisa do ir com medo mesmo tem que passar por esse momento de entender que as dúvidas, eu não sou as minhas dúvidas, eu não sou as minhas inseguranças, entendeu? Eu sou aquilo que está dentro de mim. O que está dentro de mim? Ah, tá. Então é com isso que eu vou. Entendeu? Eu Sim, vejo um pouco por aí. Especialmente na posição de compositora, por exemplo, né? E tu tá colocando nesse teu trabalho agora criações tuas, né? Sabe, eu sei que tu gosta muito de ler. Tu já leu um livro, A Arte da Guerra? É a Arte da Guerra? Eu já vi alguns trechos desse livro, mas eu não li ele não todo. Pois é, eu não tenho certeza se o título em português é esse ou se eu não estou confundindo com outro, porque eu tenho ele, mas ele tem aqui em inglês. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, porque esse vídeo vai ficar salvo no meu IGTV e vai ficar salvo no YouTube também. Falarei no final sobre isso. Mas ele é um escritor... É um livro bem antigo. Então a tradução não é A Arte da Guerra. Até o Ricardo que está nos ouvindo, o livro está aí embaixo, Rico, meu marido está lá com as crianças. Se ele puder colocar o título do livro aqui, eu já aviso o pessoal qual é. Ele sabe de qual livro que eu estou falando. E ele é o escritor, ele mora aqui na Califórnia, ele é meu vizinho aqui. E ele fala sobre resistências. E especialmente no processo criativo dele, né? Como escritor e como diretor de filmes aqui também. É muito interessante o ponto de vista dele. Eu recomendo muito esse livro para ti, para quem estiver nos ouvindo. Porque como é que tu sente a resistência num processo criativo de uma composição, por exemplo, né? O quanto isso também acaba não bloqueando, né? Quais são as resistências que tu experimentou nesses processos, assim? Ou tu já tinha isso tudo criado e foi mais de trazer? É a guerra da arte, ó, é o inverso, o livro. A guerra da arte. Eu vou anotar aqui porque eu vou procurar depois. A Guerra da Arte. Legal. É muito bom esse livro, é muito bom. Bom, tudo isso que está acontecendo, sim, já estava dentro de mim, né? Aquilo que a gente falou, tá dentro de mim desde muito tempo. Eu escrevo a minha vida inteira, né? E desde 11, 12 anos de idade que eu tenho o hábito de escrever, né? Poemas, crônicas e coisas assim. E mostrava pouquíssimo para as pessoas, porque é aquilo, né? Julgamento, medo, aquela coisa toda. E aí eu achava que assim, a coisa da composição foi uma trava para mim durante algum tempo, porque eu achava que eu não podia compor, porque eu não tocava instrumento. Então eu achava que eu não tinha como compor porque eu não sabia tocar. Se eu não soubesse tocar, não tinha como compor, né? Eu tenho algumas noções de piano, baixo e bateria, enfim, mas eu sempre achava que nada disso era suficiente, que se eu não tivesse um conhecimento enorme de teoria musical, eu jamais poderia compor uma música.
E ao longo da minha vida, eu tinha momentos em que eu ouvia melodias, né, que não existiam, né, que não eram músicas que eu conhecia, eram melodias que vinham na minha cabeça e eu desprezava aquilo porque eu pensava, isso não deve fazer sentido musical, não é, isso não, né, é coisa da minha cabeça, né? Isso a minha vida inteira eu tive. E eu nunca prestei atenção, assim, eu sempre percebi, mas eu não dava relevância para aquilo porque eu achava que eu não tinha moral, digamos assim, para dizer que aquilo era música, né? E muito menos achava que eu podia juntar o que eu escrevia com as melodias que eu ouvia, né? Quando a gente começou o processo do disco, um pouco, assim, um tempo antes, eu já tinha mostrado coisas que eu escrevo pro André, e a gente tinha começado a ouvir dele que tinha muita musicalidade nas coisas que eu escrevia, que eu tinha um jeito de escrever que eu poderia compor e tudo mais. Aí quando o Mug viu algumas coisas que eu escrevi, ele também falou, nossa, dá pra gente tentar musicar esse, dá pra tentar musicar aquele. Eu comecei a ouvir aquilo e dizer assim, mas então talvez eu já esteja compondo há muito tempo. Só que eu nunca me apropriei disso. Eu nunca peguei e disse, eu sou compositora, eu posso compor, né? Mas a composição estava ali, comigo, para eu acordar em algum momento e olhar para ela. E aí eu me encorajei, né? Eu olhei para aquilo e por que eu me encorajei? Não porque eles me disseram, sim, mas porque eles me ajudaram a ver algo que já estava dentro de mim, né? Então, eu me senti capaz porque eu percebi que aquilo existia aqui dentro, que eu não precisava esperar algo acontecer do lado de fora para ser capaz de fazer aquilo que eu queria fazer. Eu já tinha dentro de mim aquilo, né? E aí, daí o que aconteceu logo depois disso? Quando a gente voltou de Los Angeles para São Paulo, eu compus a minha primeira música, assim, oficialmente, né? Que foi uma música que ainda não foi lançada, que é uma música que chama Alma Nua, que dá nome ao disco, e que eu fiz para o Francisco, essa música, e essa música veio para mim com letra e melodia já juntas na minha cabeça, né? Janela já foi um processo diferente. O André tinha feito aquela melodia e ele me mostrou e eu comecei a escrever a letra quase que instantaneamente, né? Então, então, assim, os processos variam, né? Um pouco do que vem antes, do que vem depois. Depois disso, eu já compus outras músicas. Eu já coloquei no mundo outras melodias também que me vieram e que fazem total sentido musical, né? E que eu simplesmente não dava bola para isso por causa de um entrave que era algo posto por algo que está fora, entende? Porque, assim, eu acho que os medos e os boicotes, é aquilo que eu falei, eles sempre vêm atrelados a algo que está fora. A gente vive numa sociedade muito imediatista e muito glamourizada, que glamouriza os processos, glamouriza o resultado final e em muitos momentos nos deixa com uma sensação de impotência. Porque a gente acha que nunca vai chegar no nível X, Y, Z do que está posto pra gente como o ideal, sabe? E aí quando a gente se conecta, e isso é uma coisa que eu falei recentemente num podcast que eu participei também do Alexandre Coimbra Amaral e da Elisama Santos, que quando a gente se conecta com os nossos picos de montanha, né? Eu defino qual é o meu pico da montanha. Não é a sociedade, não são as pessoas, não é os colegas de trabalho, não são... parar de se comparar, parar de se colocar com metas atreladas a algo que não vem de dentro. Então, assim, para eu atingir o meu pico da montanha, eu não preciso fazer algo que alguém já fez necessariamente. Talvez o meu pico da montanha seja expondo agora. Mesmo que eu não sei o que vai acontecer com isso, entende? O pico da montanha, ele não precisa estar atrelado a sempre um negócio gigantesco, um sonho, uma coisa, uma realização imensa. Às vezes, eu estar me apropriando de mim mesma
talvez seja o maior de todos os picos que eu já tenha alcançado. Entende? Então, Claro. é um pouco por aí que eu vejo. Olha eu de novo, né? Me dá uma cordinha e eu falo. Não, mas é para falar mesmo. O convite era esse mesmo. O convite era bem para essa ideia, mas eu acho bárbaro, assim, porque normalmente, enfim, e trazendo um pouco também, por isso que é tão importante esse processo de autoconhecimento. Eu acho que a psicologia tem um papel aí também nessa tua trajetória bárbaro, né, Ana? Sim. Porque quanto mais a gente se conecta e abre para essa reflexão interna de autoobservação, de autocuidado, a gente também vai sentindo quais são os momentos que as resistências elas vão aparecendo e naturalmente elas vão aparecer por medos externos, de julgamento. Para algumas pessoas é um excesso de perfeccionismo, que a coisa tem que estar exatamente bem para então eu conseguir, sabe, levar isso adiante. E a gente entende, quanto mais a gente se observa, mais a gente se conecta, a gente consegue ir lidando com essas resistências para ir dando os próximos passos. Do contrário, elas são sim capazes de nos bloquear, sabe? De nos inibir, de nos fazer desistir, de nos enfraquecer, né? Seja por um excesso de autocrítica, seja por um excesso de idealização, sabe? Colocar, como tu bem disseste, assim, tem que ser o best-seller, senão eu não vou lançar o livro, ou senão eu não vou colocar o meu trabalho para público, se eu não me certificar, e ainda mais num universo que a gente vive hoje com a internet, com as redes sociais, em que o amor e as críticas vêm na mesma proporção, a gente não vai agradar todos os públicos com o trabalho que a gente apresenta, né? Com o que a gente não pode ser esse tipo de idealização que a gente coloca também, mas aquilo que faça sentido para nós, né? Aquilo que faça, que tenha coerência com quem tu é, com a tua essência do trabalho que tu já vem realizando, que aquilo esteja completo para ti, né? Quanto mais a gente conseguir trazer pro interior isso, acho que mais leveza a gente consegue dar para a execução para a realização do nosso desejo, do nosso projeto, do nosso sonho. Então, acho muito, muito bom até que tu traga essas reflexões, porque é um ponto que eu defendo muito aí nos processos de mudança, que eu oriento e que ajudo e guio as pessoas onde eu trago. Às vezes fica meio clichê a gente falar tanto do autoconhecimento, né, da autoobservação, mas acho que é fundamental num processo, né? A gente tem, às vezes, a motivação, né? Que nos dá energia para ir, mas a gente precisa, a gente vai ter percalços no meio do caminho, né? Situações vão se apresentar fora do que a gente idealizou, dificuldades, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai fazer A e vai resultar em B, né? E aí a gente, às vezes... E como é que isso vai bater para ti? Se tu não tá preparado para isso, né? Para te cuidar. E isso é uma coisa interessante também, né? Porque num processo, assim, de realização, a gente às vezes se joga com bastante energia, com bastante motivação, e a gente se encarna tanto no processo, no projeto, na coisa, e a gente esquece do nosso autocuidado, né? Então, normalmente aquilo, assim, eu trabalho, e agora eu me dedico, me cobro, porque tem que fazer, porque tem que executar, porque tem que, sei lá, porque tem que criar dentro desse tempo, porque agora o time é esse, porque o cronograma diz que eu tenho que entregar a música, que eu tenho que fechar o disco, que eu tenho que fazer o projeto tal. E a gente vai se consumindo por esses prazos, por esses tempos, e a gente vai deixando de lado o nosso autocuidado. E aí a gente se desgasta, daí a gente se estressa, daí daqui a pouco a gente já nem sabe mais se aquilo tá dando tanto prazer pra gente, né? Então, na mesma proporção, tem muito essa questão do autocuidado, né? Pra gente conseguir fazer, executar e tornar o processo tão bom quanto a realização e a concretização daquele sonho lá no final, né? Sem dúvida, eu acho que o autoconhecimento é a base de tudo. Assim, eu sem a psicologia talvez jamais tivesse quebrado alguns padrões para sair dessa, né, de ciclos de repetição, talvez, né, familiares, né, enfim, inconscientes aí coletivos e tudo mais. Eu acho que a gente está muito mais preparado para lidar com as intempéries que vão surgir, é fato que elas vão surgir,
Quando a gente está de fato conectado com o sonho que é nosso, que está dentro da gente, aquilo que eu falei agora há pouco. Se eu estou sonhando um sonho que não é meu, porque eu acho que eu tenho que chegar naquele lugar, porque alguém disse, porque apareceu na televisão, porque eu vi no Instagram, porque não sei o que, e eu começo a achar que o meu sonho é o sonho de outra pessoa, é muito difícil eu conseguir passar do primeiro obstáculo, entendeu? Com certeza. Porque é muito mais fácil a gente lidar com obstáculos e se fortalecer nos obstáculos, quando de fato o que a gente está trilhando é o nosso caminho. É aquilo que a gente sente dentro da gente, independente do que as pessoas estão pensando, independente do que parece para os outros, se parece que eu estou realizando ou não, se parece que eu cheguei em algum lugar ou não, se parece que eu fiz algo importante ou não, não me interessa o que parece. Eu sei da minha história. Meus filhos sabem da minha história, meu marido sabe, meus pais sabem, as pessoas que estão ao meu redor e que acompanham a minha história sabem o que significa cada degrau na minha caminhada. E esse é o meu trajeto, essa é a minha vida. Eu não tenho que viver a vida de outra pessoa. Então, as pessoas não, elas olham, né, de fora uma história e elas acham que sabem qual é o objetivo daquela pessoa, mas elas não sabem. Então, muitas vezes eu sinto que as pessoas, né, no geral, e especialmente no momento que a gente vive hoje, de muita rede social, de muita comparação, eu sinto que tem uma tendência as pessoas ficarem perdidas, achando que elas têm que encontrar um sonho em algum lugar e elas esquecem de olhar para dentro delas nesse processo, né? E às vezes ficam com medo, né, de quebrar com esses padrões externos e assumir que o sonho delas é único, talvez, ou é muito diferente daquele que está aí anunciado como o que seria o lógico ou o esperado, né? Então, eu acho que é meio que por aí, assim. Com certeza. E como a gente tem limite de tempo aqui, eu não quero deixar de fazer a pergunta. Sim, vai lá. Para que tu me diga, é preciso coragem para realizar nossos sonhos, Ana? Olha, eu pensei muito sobre essa pergunta, muito, muito mesmo. E eu até escrevi várias coisas. Tu me inspirou pra caramba, Lúcia. Obrigada por ter me jogado esse tema. Obrigada por ter me jogado esse tema no colo, porque eu acho que eu vou escrever várias coisas sobre isso. Ai, que delícia! Porque quando eu realmente resolvi entrar nisso, assim, eu disse, nossa, mas tem muita coisa aí, né? Tem muitas camadas dentro dessa pergunta. E eu acho, assim, que não exatamente, porque a ordem dos fatores é que eu acho que talvez esteja equivocada. Porque as pessoas, a maioria talvez vai dizer, sim, precisa muita coragem para realizar nossos sonhos. Para realizar os sonhos. E eu não acho que precisa, talvez, coragem para realizar os sonhos. A gente precisa de coragem para saber onde os sonhos estão. Porque, volto para a definição que eu dei lá no início de coragem e de sonho, para quem está aqui desde o início com a gente, deve lembrar. Por que eu acho que é preciso coragem para saber onde os sonhos estão? Porque se não mobiliza a ação, como eu falei lá atrás, que eu quase disse antes da hora, se não nos leva para a ação, se não nos leva para o movimento, talvez não seja esse o nosso sonho. Entendeu? Porque só nos leva para a ação e para o movimento o que sai do coração. E se coragem é agir com o coração, então o meu sonho só pode estar aí onde existe a coragem. Onde não existe coragem, não há sonho. Então, olha para onde nasce a tua coragem. Onde está a minha coragem? É lá que está meu sonho. Onde brota a minha coragem é onde está o meu sonho. É a conclusão que eu cheguei num primeiro momento. Muitos desdobramentos ainda virão, mas pensando ao longo desses dias, desde o dia que tu me convidou até hoje, eu cheguei neste lugar. E eu acho que, assim, tá muito conectado com aquilo que eu tenho vivido, entendeu? E eu adorei esse lugar que tu chegou, porque eu concordo plenamente. Acho que quando a gente sabe
E a gente precisa de coragem para se conectar com os nossos sonhos, para descobrir quais são os nossos sonhos, para se permitir, inclusive, como tu bem disseste também, assumir que aquele é o nosso sonho, né? Que ele pode estar contrariando os desejos de muita gente, que a gente vai estar daqui a pouco decepcionando pessoas que achavam que o nosso sonho era outro, né? Então a gente precisa de Exatamente. muita coragem para descobrir os nossos sonhos. E depois realizar eles, acho que vai ser um prazer, né? Depois que a gente assumir ele com Exatamente. coragem, E e às aí a vezes gente até realiza. decepcionando a gente mesma, né? Assim, essa coisa de romper com um padrão que a gente mesma idealizou, às vezes é até mais difícil do que pensar em romper com o padrão das outras pessoas. Às vezes a gente se apega numa imagem, aquilo que eu falei lá no começo, e não quer largar dessa imagem. E o sonho, para ele se concretizar ao longo do caminho, ele precisa dessas quebras. A gente precisa de uma entrega, de uma capacidade de mover e de fluir com o nosso sonho. Ele é vivo, como eu já falei aqui várias vezes. Então, ele se movimenta para direções que não necessariamente são as que a gente estabeleceu que ele se moveria. Porque o sonho é vivo, Justo. entendeu? E a gente tem que estar aberto para entender que isso também é realização. E estar atento à nossa coragem. Então, eu diria para as pessoas, às vezes, que têm dúvidas sobre o que devem fazer ou não devem fazer, qual é meu sonho, afinal, larga um pouquinho isso de lado. Não fica nesse lugar, assim, ou qual é meu sonho, qual é meu propósito. Olha para onde está a tua coragem. Onde brota a tua coragem? Quais são os momentos que te levam para a ação, que te deixam sem temor de romper com o que as pessoas esperam de ti, de romper com o que está posto, sabe? Ali tem um forte indicativo daquilo que é o teu sonho. É aquilo que eu percebo na minha trajetória e que eu acredito hoje. Que lindo, Ana, obrigada. Nossa, amei a nossa conversa. Obrigada, E eu, eu! e eu não quero deixar de fechar, não quero fechar antes ainda, eu quero que tu fale um pouco sobre o teu trabalho, porque eu sei que tu já lançaste duas músicas que eu tenho acompanhado por aqui. Uma já que é Sim. uma que é autoral tua, que é Janela, que tu comentou aqui um pouquinho da criação, do processo de criação, que para quem não ouviu, eu já ouvi e achei assim uma poesia cantada. É lindíssima a música, é realmente Obrigada. cantada. E as músicas que tu ouve e fica. E eu me lembro que uma das vezes que eu ouvi, eu passei o dia inteiro cantarolando ela na cabeça, porque Ai, que ela é muito delícia! bonita mesmo. E onde que as pessoas encontram o teu trabalho? Como é que vai ser, assim? Vai ser físico? Vai ser online? Como é que vai ser o lançamento? Como é que está sendo? Porque eu sei que tu está lançando já alguns... Uhum. algum... Eu tô lançando alguns singles, né, antes de lançar o disco todo. Então, já foi lançado Janela, foi lançado Bicho Burro, que é uma música da banda Dônica, composta pelo Tom Veloso e pelo Zé Ibarra. E vou lançar mais um single aí. Depois desse single, a gente ainda está definindo se vem mais um single ou se já vem o disco todo. É um processo ainda que a gente está aqui alinhando. Mas, enfim, em breve vocês vão ter acesso, as pessoas vão ter acesso ao disco todo. E enquanto isso não chega, a gente está lançando esses singles, né, para aquecendo e aquecendo a galera e conhecendo o meu trabalho. E poder ir aproximando as pessoas também desse trabalho aos poucos. E vai ter disco E quem físico, quiser sim. ouvir, estão disponíveis no Spotify e outros Sim, tocadores. em outras, todas as plataformas musicais, na verdade, tá em todas, né? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, todas as plataformas estão Procura lá disponíveis. por Ana Carol e Ana aí encontra. Carol, exatamente. E, Ai, enfim, Ana, é isso. E vai ter entrou disco uma. físico Que depois. legal. Entrou uma pergunta aqui da Thaís até, ó. Tem uma playlist que inspira você nessa coragem? Tu monta algumas Olha, playlists no Spotify e tu vai montar uma playlist de vou coragem, montar a então. playlist da coragem. Boa! Por causa dessa live aqui, eu vou montar uma playlist de coragem. Tem sim algumas músicas que eu uso enfim, para resgatar, né, minha motivação, minha conexão comigo mesma. Mas eu não criei uma playlist para isso, bem observado. Eu geralmente vou direto nelas, né? Vou direto nas músicas para esse fim. Eu vou montar essa playlist e vou disponibilizar Ai, lá. que legal.
E eu vou ouvir. Só anuncia lá quando tiver Boa. criado. Pra gente ouvir. Anuncio. Alimentar a nossa coragem também. Ana, Vamos muito junto. obrigada. Desejo Juntas. muito sucesso aí nesse projeto, nessa concretização de uma parte desse sonho que tu vem vivendo aí. E eu acho que esses trabalhos são, né, pedaços do teu sonho e sucesso, enfim, eu tenho certeza aí que já é um sucesso, já é muito lindo o trabalho mesmo, que muitos outros venham. Muito obrigada por compartilhar com a gente aqui, com quem esteve nos acompanhando. Esse material vai ficar salvo no meu IGTV, vai ficar salvo no meu canal no YouTube também, para quem quiser mandar para mais pessoas, porque às vezes o pessoal não tem aqui um Instagram, enfim, pode acessar. E vai ficar disponível para vocês mandarem, espalharem aí essa mensagem que eu acho que ficou muito legal e muito encorajadora. Ai, obrigada, Lúcia. Agradeço muito pela oportunidade de conversar sobre esse tema aqui. Como eu falei, foi muito inspirador para mim. E também estou super feliz de ver teu movimento aí com esse teu projeto de mentoria, de vida e as tuas postagens tenho acompanhado também. Te desejo muito sucesso nesse novo movimento dentro do teu sonho, que o sonho é a nossa própria vida, né? A nossa trajetória. E isso que é o mais incrível, é observar essas mudanças todas que vão acontecendo com a gente, que são lindas. Então, eu estou muito feliz com esse papo. Obrigada. Mandem, gente, enviem para as pessoas, compartilhem aí com quem precisa ouvir essa conversa. É Tá bom? verdade, se inspirar e se encorajar. Beijo a todos, no André, Beijo. nos guris. Um beijão para Pra você vocês, também. boa semana. E a todos que nos acompanharam também, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Uma boa semana a todos. Beijo, Ana. Obrigada. Beijo, Lúcia. Tchau, tchau. Gente, que momento, que inspiração começar a semana assim. Espero que tenham gostado, espero que tenham se inspirado, espero que tenham se encorajado aí também na busca, na realização, de viver os nossos sonhos. Eu espero vocês aqui no próximo domingo para uma nova conversa, com um novo convidado. Boa semana a todos. Beijos.